É bom. A discussão sobre o fim da escala 6x1 pode chegar também ao Senado. A senadora Elisiane Gama começou nesta semana a colher assinaturas para protocolar uma proposta de emenda à Constituição que reduz de 44 horas para 36 horas a escala semanal de trabalho no país. Para que a proposta comece a tramitar, ela vai precisar do apoio de 27 senadores. Na Câmara, já está tramitando uma PEC parecida e não tem previsão de avanço na proposta. Vale lembrar que no pronunciamento do Dia do Trabalho, o presidente Lula afirmou que quer aprofundar debates sobre a proposta. Thaís Cremasco, eu ia com você, vou iniciar esse tema também com você. Você acha que tem condições no país para a redução dessa jornada de trabalho para 36 horas? E aí a segunda pergunta é política. Se na Câmara não está andando uma proposta que começou lá, você acha que a do Senado pode andar na Câmara? Bom, primeiro que qualquer análise que a gente faça sobre as questões trabalhistas e o impacto disso na economia, nós precisamos lembrar que 40% dos empregos hoje no Brasil estão na base da informalidade, né? Então, essa ideia de que se diminuir a jornada vai quebrar o país, isso é um absurdo, isso é uma falta de técnica, isso é uma superficialidade que não pode ser repetida. Porque nós estamos falando que apenas 60% dos empregos são formais no nosso país. Então, a alteração da escala 6x1 não vai quebrar o país, né? A proibição da escala 6x1 não vai quebrar o país e a diminuição da jornada de trabalho também não vai quebrar o país. Essa análise do impacto na economia das questões trabalhistas é uma análise complexa que não pode ser tratada de forma superficial. Então, o primeiro ponto é que a gente precisa entender que é possível sim. Eu não acredito numa escala de 36 horas, mas numa escala de 40 horas. E tem uma coisa mais importante, que daí não é uma questão de opinião, é uma questão de interpretação da própria Constituição Federal e dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles são progressivos. A partir do momento que você conquista um, você não pode retroagir. Então, se nós estávamos, né, desde a década de 60, com uma jornada, desde a década de 80, com 44 horas semanais, a gente não vai agora tentar aumentar. E a gente vai poder discutir, só dá para discutir redução. Então, porque esse patamar mínimo civilizatório já foi alcançado. Então, eu acredito que é muito importante que o trabalhador se enxergue enquanto trabalhador e não defenda uma pauta que justamente vai precarizar e vai violentar a sua própria vida. Muito bem. Olha, tem advogados trabalhistas dizendo que isso aí pode aumentar o custo da relação trabalhista e a Federação das Indústrias de Minas Gerais afirma que 64% dos trabalhadores formais têm a jornada já entre 41 e 44 horas. E dizem, Raquel Galinato, que reduzir para 36 horas sem ganho de produtividade pode gerar uma queda de até 16% do PIB. Perda de 18 milhões de emprego e redução de 2,9 trilhões de reais no faturamento das empresas. Olha, os números assustam. Eu não sei se a Federação da Indústria de Minas Gerais está certa ou está errada. Para falar a verdade, não tenho a menor ideia, que eu não sou economista. Mas se existe essa possibilidade, tem gente falando isso, não é melhor sair um pouquinho da pauta dos políticos no ano pré-eleitoral e deixar o governo aprofundar o debate e fazer conta antes de dar mais essa benesse? Ou será que vamos continuar distribuindo benesses até quebrar de vez o país? Na realidade, eu não vejo como benesse. Na realidade, eu vejo como uma tentativa de camuflar a incompetência na gestão do governo e não deixar a economia cada vez pior e a população passando cada vez mais fome. Quando se pretende fingir que dará um descanso a mais para a população, não se informa, não vem em conjunto a seriedade ao falar que, obviamente, o salário será menor. Quando se pleiteia uma diminuição da carga horária, nada se fala da manutenção e se fala sobre a manutenção do salário, óbvio que vai ficar nas narrativas. O que a gente percebe é que hoje, na atualidade, o brasileiro ele tem 3 empregos. Ele tem o formal e 1 ou 2 informais. Nunca se viu tantas pessoas em trabalhos informais, como, por exemplo,
carros por aplicativo, motos por aplicativo e até bicicletas para entregas. O que a gente vê também são pessoas que não estão conseguindo ter a dignidade humana para si e para sua família com um salário, quando a gente fala como um assalariado. Então, o governo, ao invés de propor, de tratar propostas apenas populistas, ele deveria ter seriedade e resolver a real problemática da desigualdade social do nosso país. Sim. Ô, Rodolfo Maris. Pois não, Capês. Ah, Raquel tá inspirada hoje, hein? Porque é o seguinte, ela tocou no ponto, você reduz para 36 horas. Certo. O brasileiro, em média, é um povo trabalhador. Claro. Isso não há nenhuma discussão, não é nenhuma demagogia, não é fazer nenhum favor. É um povo trabalhador. Ele não vai trabalhar só 36 horas. Então, se não forem feitos os estudos, for nessa base aí do Bumba Meu Boi, você reduz a jornada, reduz o salário, ele vai ter que agora procurar um outro emprego. Claro. E se ele não conseguir o outro emprego, ele vai trabalhar menos e ganhar menos. E, além disso, as empresas podem também ter a redução do PIB. Reduzindo o PIB, reduz a arrecadação. E para um governo que é, por natureza, assistencialista, reduzir a arrecadação é realmente comprometer uma série de programas sociais. Então, eu queria ouvir a sua opinião, mas por uma questão de cavalheirismo, e aqui a gente faz isso, apesar de elas serem mais competentes que a gente, então é até um risco fazer isso. Eu queria ouvir a Maria de Carli. Tá. Olha, primeiramente, eu ouvi o que as minhas colegas falaram aqui. Eu acho que é importante a gente entender o cenário atual econômico do Brasil. A delegada Raquel mencionou, né, que atualmente o brasileiro tem 3 empregos e que, de fato, essa economia atual, ela mudou. A gente vê uma economia mais dinâmica, onde o brasileiro atualmente se encontra num cenário benéfico para... Benéfico assim, entre aspas, é tudo muito complicado, né, dizer aqui de maneiras genéricas, mas o brasileiro atualmente quer essa questão de microempreender, de empreender, de ter a sensação de que ele tem a independência, de ser dono do emprego, do trabalho dele e tudo mais, e isso é devido muitas vezes a essa nova economia do aplicativo, essa economia digital. A gente viu o estouro que foi isso até nos impactos políticos com a ascendência do Pablo Marçal, que defendia muito essa pauta. Então, eu acho que isso é um debate que precisa ser muito aprofundado, discutido com muita proeza, analisar casos ao redor do mundo, sabe? E eu acho isso muito complicado. Eu acho que o Estado, ele tem que dar a base, mas ele não precisa se intrometer até ali o último fio do cabelo do que o empregador e o empregado querem fazer. Se a pessoa quer trabalhar mais para ganhar extra, que trabalhe. Eu acho que é isso, entendeu? Tem que sim, claro, ter a gente sabe, tem que ter as regras do jogo para o coleguinha não ferir o direito do outro coleguinha, mas se você quiser trabalhar mais, que trabalhe. Eu acho que é um direito de todos. A gente estava noticiando, Capês, ontem, no Dia do Trabalho, uma greve na França, uma manifestação na França, porque a lei francesa proibia os estabelecimentos de abrirem no dia do feriado do trabalho. E os empreendedores, os donos de café, os donos de comércio, não queriam fechar. Eles estavam justamente protestando porque eles queriam abrir, porque era um dia claramente queria render mais lucro para eles. E qual é o problema disso? E aí a lei, obviamente, protegendo em demasiado em alguns aspectos, feriu o que alguns queriam fazer. Então eu acho que é isso. O Estado dá a regrinha lá para o colega, mas eu acho que a pessoa tem que ter flexibilidade junto com o setor privado de ver o que é bom para cada um e aí ninguém sai ferido dessa, entendeu? Rodolfo Maris, nós não estamos mais na primeira fase da Revolução Industrial, quando o trabalhador trabalhava 16 a 18 horas por dia e a taxa média de vida em Liverpool era 15 anos e Manchester 17 anos. Crianças eram acordadas nas suas residências e em condições insalubres, trabalhar em minas de carvão e seus pulmões eram rapidamente consumidos. Não tinha legislação trabalhista. Desde a Carta Mexicana de 17, a Constituição de Weimar de 19, a situação tem se alterado. Será que a gente precisa, como bem observou a Maria de Carli, ficar tutelando cada relação? Porque não parece um pouco de demagogia? Você lembra da Constituição Federal de 88, quando veio? A Constituição Cidadã, Thaís Cremasco. Era a Constituição Cidadã. Deu tudo o que se pediu. Sabe quantas emendas tem? Nós já estamos na emenda constitucional 135. Isso é uma desmoralização. Eu queria te ouvir. Coisa, né, cara?
Capês, o fim da escala 6x1 é uma medida totalmente populista de pessoas que pouco de verdade estão pensando na classe que trabalha. Tá? Mas, assim, como quem controla a massa controla voto, é muito mais fácil manipular essas pessoas dizendo que elas estão trabalhando vou falar análogo à escravidão aqui, talvez seja até demais, né? Mas estão trabalhando de forma errada, estão trabalhando demais. Temos que ter mais tempo de descanso. Onde? Você que está em casa nos assistindo, minhas amigas de mesa aqui, me dê um exemplo de uma pessoa hoje que consegue manter uma família apenas com um trabalho. Sabe, ganhando um salário mínimo. Se a pessoa tem um salário mínimo, provavelmente ela vai fazer um bico de final de semana, ou ela vai pegar seu carro e vai colocar no aplicativo para completar a renda, para pagar uma faculdade. E olha que eu entendo do que eu estou falando nesse momento, tá? Porque não tem como. O Brasil, nosso salário mínimo é R$ 1.500. Quem ganha muito, 10% da população ganha R$ 5.000. E existe uma bandeira chamada bandeira do imposto de renda, a isenção do imposto de renda, que até agora não foi pautada. Vira e mexe se fala disso, foi prometido lá em 2022. E nós temos aqui mais de 40 milhões de brasileiros que vivem em situação de informalidade no país. Ou seja, será que é só porque essas pessoas não conseguem emprego? Será que é só porque essas pessoas conseguem ganhar mais fazendo um trabalho informal? Ou existe um outro problema também que começou lá atrás, no governo, lá em 2012, quando foi sancionado que um aluno não poderia mais repetir a sua série, a não ser por falta. Ou seja, foi instalado um planejamento aqui, um plano de que o aluno, se ele obtesse um número X de presença, automaticamente ele passava na escola. Sabe o que isso aconteceu? De 13 anos para cá, nós aumentamos o número de pessoas que não conseguem simplesmente fazer uma ficha de trabalho. Pessoas analfabetas funcionais. Sabe por quê? Porque o governo, lá atrás, em 2012, intitulou isso: vamos acabar com o índice de analfabetos no Brasil. Agora, se você só frequentar a escola, para nós está ótimo. Maquiando de verdade um problema que nós temos hoje. Pessoas não conseguem trabalho porque muitas reuniões de trabalho não conseguem colocar no papel, não consegue fazer um texto. Sabe o que significa? Que o problema do país é muito mais sério do que uma escala, o fim da escala 6x1. Nosso problema está na educação. Porque se você consegue planejar a educação, essas pessoas pouco vão se importar com 6x1. Sabe por quê? Porque elas vão almejar o trabalho que elas desejam. Eu acho que o Rodolfo Marista foi, para dizer o mínimo, brilhante nesta sua colocação. Não falta vaga para trabalho, não falta vaga para emprego. Falta qualificação profissional para ocupar postos de trabalho. E não é nem aquele ensino tradicional da antiga República dos bacharéis do século XIX e século XX, dos doutores. Não, são cargos técnicos que realmente hoje tem uma procura muito grande, essa parte de TI. Sim. Então, Raquel Galinatti, eu fico vendo, o governo fica distribuindo benesses aqui e ali, cada hora é com uma narrativa nova, um presentinho que se cria, alguém tem uma grande ideia que custa dinheiro e não fala de onde vai sair os recursos e o déficit vai se aprofundando. Não está na hora de botar o pezinho no chão? Não conseguimos nem indicar diretor de agência reguladora no Ministério das Minas e Energias? Vamos querer dar mais benesses ainda? Benesses que são justas. Justas, é importante que a pessoa possa ganhar a mesma coisa trabalhando menos, porque ela vai arrumar um outro emprego e vai conseguir ganhar mais. É justo. Agora, é um governo que parece que não faz conta. Eu acredito que já mirando 2026, o governo e a sua base real, né, de que pertence à legenda, que faz parte do governo federal, eles já estão com pautas populistas que nada atingem a realidade da população. São pautas polarizadas e eles estão fomentando essas pautas para tentar uma envergadura de campanha para o ano que vem. Já ficou nítido que o governo mostrou incompetência absoluta em quase todas as esferas de seus ministérios. Eu não vou falar em todas as esferas, mas em quase todas as esferas. Então, foram para o plano B. Vamos fomentar agora pautas que não vão impactar, não vão solucionar problemas reais, mas vão, sim, alimentar essa polarização ideológica que não impactam diretamente na resolução de problemas reais, sociais, econômicos e financeiros do país. Ô Maria Decali, sim, enquanto a Raquel Galinatti falava,
Você ficava balançando a cabeça negativamente, Não. querendo criar uma confusão aqui. Pode Por que mandar você pra mim, então. discorda da Raquel Galinatti? Não. Porque depois a Thaís Cremasco pediu a palavra também. Eu vi você fazendo assim, uma cara de desgosto quando ela falava. O que está acontecendo? Não era da Raquel, posso te dizer que não era. Mas eu gostei do que a Raquel falou. Inclusive, infelizmente não era. Mas eu gostei do que a Raquel falou, que inclusive é o governo também tentando achar pautas com capilaridade política para conseguir embarcar aí numa candidatura competitiva para 2026. E outra coisa que eu acho aqui, ontem eu vi o pronunciamento do Lula no Dia do Trabalhador, inclusive ele não esteve presente, né, em nenhuma das manifestações que tiveram aí ao redor do Brasil, os sindicatos e tudo mais. Acho que mais por uma posição política do que qualquer outra coisa. Mas eu achei um pronunciamento que me remeteu aos tempos áureos do PT. A figura, a imagem ali do vídeo me remeteu às propagandas eleitorais e marqueteiras ali quando o Lula estava bombando. Então eu vejo um retorno para uma pauta que é competitiva, que tem apelo e capilaridade com os sindicatos e todos os defensores que defendem nessa questão mais do direito trabalhista e tudo mais. E essa dinâmica, né? Essa figura que remete aos tempos áureos petistas de 2002. Thaís Cremasco. Não é verdade dizer que falar sobre as questões de direito do trabalhador é uma pauta política. Nós estamos falando de 7 milhões de pessoas, 6,6% da população está desempregada. Então, falar sobre a jornada, estabelecer limites para que o capital não destrua o trabalho humano é algo também, é uma pauta totalmente aliada aos direitos fundamentais, aos direitos humanos, e é impossível pensar num trabalhador que trabalhe 6 dias por semana, 12 horas por dia, descanse 1. Então, isso é urgente e a gente precisa discutir essa pauta. Eu vou falar acrescentar uma coisa. Eu acho, Thaís, que tudo nessa vida é político. E Também. Principalmente quando a gente trata sobre questões de direito, advocacia, direito do trabalhador, direitos humanos, direitos fundamentais que você mencionou. Então, tudo é político e a gente sabe que, atualmente, qualquer uma dessas pautas vira mercadoria para discurso de político se promover aí ao redor do Brasil. Muito bem, eu concordo com as duas, aliás. Eu acho que a pauta é política, mas tratar dessa pauta sem cálculo e com irresponsabilidade é uma pauta político-demagógica e não uma pauta política. E de demagogia o Brasil está cheio.